Imagine um jogo decisivo onde tudo pode mudar um destino de uma partida, ou até mesmo de uma carreira. Essa é a vida de um jogador de futebol, essa é a realidade da maioria dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas e se questões normais do dia a dia, até emocionantes, como um cartão amarelo, que pode gerar pendura um jogador, suspende a próxima partida, se tornar um meio ilícito de ganhar dinheiro? Algo que está se tornando corriqueiro no futebol. Tem mais uma peça, tem mais um capítulo essa semana. A história que a gente vai trabalhar hoje, vai falar hoje, né? É mais um escândalo de cartões amarelos, dessa vez na Série A do Campeonato Brasileiro, envolvendo um jogador do Juventude. Então, infelizmente, mais uma vez o Sport é manchado por essas questões das bets. O atacante Enio, do Juventude, ele é investigado por um suposto envolvimento em manipulações de cartões amarelos em apostas esportivas. A Operação Totoneiro, talvez uma brincadeira ali com o Jaconeiro, investiga o atleta e cumpriu 2 mandados de busca, um na casa do próprio Enio e outro no estádio Alfredo Jaconi, onde foi pegar os seus armários, enfim, sua documentação pessoal que fica lá no Alfredo Jaconi. A investigação ela foi iniciada após a CBF identificar uma movimentação anormal em casas de apostas para cartões recebidos por Enio em 2 partidas do Campeonato Brasileiro. Os valores apostados, pasmem você, segundo para uma só pessoa, o operador chegou a 10.000 euros em uma casa de apostas. Ou seja, alguém apostou 10.000 euros que Enio iria tomar um cartão amarelo. Se isso já não fosse suficiente para levantar suspeita, outros jogadores, esses inclusive que nem apostar podem, e mesmo familiares ligados, pessoas ligadas a Enio, também apostaram nesses cartões amarelos e, não por acaso, os cartões acabaram saindo. Mais uma vez, o futebol é manchado, outros crimes estão sendo investigados, né? E esses crimes eles são enquadrados hoje como organização criminosa, afinal, tem muito acordo e conchavo para fazer esse crime rodar, acontecer, e estelionato, e as penas podem chegar até 6 anos de prisão. Até onde eu saiba, nenhum jogador foi preso, nenhum jogador foi por conta disso. O Juventude está colaborando com as investigações, declarou que tem compromisso com a transparência. Por outro lado, baseado na presunção de inocência, não afastou o jogador Enio, que segue em suas atividades até a hora da gravação desse vídeo. A investigação segue para descobrir alguns novos esquemas e algumas formas aí de coibir. Infelizmente não é não é mais nenhuma novidade, já é algo quase que corriqueiro no futebol. Houve uma operação aí que divulgou uma planilha gigantesca, tem o caso de Paquetá que pode ser banido da Premier League, tem outros casos de menor repercussão, mas quando acontece na Série A, em jogadores como o Paquetá, que é de seleção brasileira, a coisa tende a repercutir mais. Mas eu acho que o Juventude fez certo, colabora com as investigações, é transparente, porém nunca podemos abrir mão do princípio de que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, se Enio, para defender sua inocência, acha que é necessário continuar jogando, eu vejo aí uma postura positiva por parte do Juventude nessa situação. O que é que faz então para mudar isso? Eu creio que esse esquema aí da CBF, né, esquema no bom sentido, esse sistema que alerta de manipulação de resultados, ele precisa ser coibido. Ele precisa ser coibido o quê? Ele precisa ser ampliado para coibir os erros. A categoria de base, eu não sei se isso eu já vi discussões sobre isso, mas eu não sei até que ponto isso está sendo avançando. Essa categoria de base precisa trabalhar muito bem a cabeça dos atletas. Se isso tem acontecido na Série A, que os salários são altíssimos, jogadores conseguem, em um ano de contrato, basicamente garantir uma aposentadoria e uma vida confortável. Imagine o que não acontece na Série C, na Série D, ou nos campeonatos estaduais. Então, isso precisa passar muito mais do que a punição que é necessária, é importante, mas precisa de uma conscientização. E as bets precisam ser responsabilizadas. Acho que determinadas questões, quando ultrapassa coisas muito fora da realidade acontecem, elas não podem permitir que esse tipo de pagamento aconteça, ou ainda que ele fique subjúdice.
alguma coisa tem que ser feita. As casas de aposta, para operarem no Brasil, elas precisam ter esse nível de responsabilidade, porque se continuar do jeito que está, lembrando, a gente só está falando da superfície. O que deve acontecer aí por baixo dos panos não é brincadeira. Do jeito que está, vai chegar um ponto em que o futebol vai ser inviabilizado, porque todo erro, toda a, po- todo o erro de um jogador, todo cartão amarelo, toda expulsão, toda falta, todo escanteio vai ser passível de pensar: será bet ou será erro? Enfim, discussão importante. Acho que a gente que o torcedor, mas os dirigentes, empresários, quem ganha mesmo com o futebol precisa estar atento a isso, porque se as bets hoje são as das maiores financiadoras do futebol, esses problemas podem matar o futebol e não vai demorar muito. Deixa sua opinião aí nos comentários para a gente seguir esse papo. Muito obrigado, forte abraço a vocês. Fui.